Eu nunca vou esquecer a sensação que tomou conta de mim naquele dia. Um misto de luto, cansaço e aquela vontade quase infantil de simplesmente voltar para casa e respirar em paz. Achei que depois de enterrar meu pai e passar 15 dias lidando com papéis, lágrimas e silêncios pesados, nada mais pudesse me surpreender. Mas eu estava completamente enganada. Às vezes, a vida espera justamente o momento em que estamos mais frágeis para revelar o tipo de verdade que quebra tudo por dentro. Lembro-me de ter parado diante da porta, com as chaves ainda tilintando na minha mão tremendo. A casa estava escura de um jeito estranho, como se tivesse sido abandonada às pressas, e um frio que não era do clima percorreu minha espinha. Era como se algo ali dentro estivesse errado. Não era só a ausência de luz. Era a ausência de vida. Um silêncio abafado, pesado, que parecia observar cada passo meu. E mesmo sem saber o que estava por vir, meu coração começou a acelerar como se quisesse me avisar. Sabe aquela intuição que fala mais alto que qualquer lógica? Foi exatamente isso que senti. Uma presença, um alerta, quase como se Deus estivesse tentando segurar meu braço antes que eu cruzasse o limiar da sala. Mas eu entrei. E a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Eu acreditava que já tinha vivido a pior dor que um ser humano pode carregar: enterrar o próprio pai. Mas em poucos minutos eu descobriria que existe algo ainda mais devastador do que a morte. Existe a traição de quem carrega o seu sangue. Existe o tipo de maldade que cresce onde você menos espera. E tudo começou naquela noite silenciosa, quando eu abri a porta da minha casa achando que estava voltando para a minha rotina, mas na verdade estava entrando no pior capítulo da minha vida. Quando finalmente deixei Guadalajara para trás, depois de 15 dias exaustivos entre documentos, madrugadas mal dormidas e aquele tipo de silêncio que corrói por dentro, tudo o que eu queria era voltar para minha casa e sentir que o mundo estava, de alguma forma, no lugar. A viagem de volta parecia interminável e cada quilômetro me lembrava que eu não tinha tido tempo nem para respirar meu próprio luto. Meu pai se foi rápido demais e eu ainda tentava aceitar que não ouviria mais a voz dele me chamando Meninha. Quando desci do ônibus, senti o vento gelado bater no rosto como se estivesse me trazendo de volta à realidade. Eu repetia para mim mesma: agora acabou, agora a vida volta ao normal. Mal sabia eu que o normal tinha se despedaçado sem que eu percebesse. A chave da casa parecia mais pesada do que o normal quando a virei na fechadura. Não sei se era o cansaço ou se era alguma coisa dentro de mim, tentando avisar que algo estava diferente. Mas meu coração bateu mais forte assim que empurrei a porta. O cheiro familiar de casa, aquele aroma misturado de café e madeira antiga, não estava ali. No lugar, havia um ar parado, frio, como se ninguém tivesse respirado ali por dias. Deixei minha mala no chão e senti minhas pernas tremerem, talvez pelo desgaste da viagem, talvez por algo que eu ainda não conseguia nomear. Mas uma coisa era certa: aquela sensação de lar não me recebeu na porta. Eu também estava emocionalmente drenada. A morte do meu pai tinha me arrancado um pedaço, e eu carregava esse buraco dentro do peito como quem carrega uma mala cheia de pedras. Tudo o que eu queria era deitar, chorar um pouco e tentar recuperar um fio de paz. Mas conforme eu avançava pela sala escura, percebia que a casa parecia suspensa no tempo, e não de um jeito bom. Sentia aquele arrepio que a gente sente quando está sendo observado, mesmo estando sozinha. E por um instante breve, desejei ter ficado mais um tempo na casa da minha irmã, onde ao menos não havia mistérios me esperando. O som dos meus passos ecoava como se a casa estivesse vazia demais, e isso me incomodou. Daniel sempre deixava uma luz acesa na cozinha quando sabia que eu chegaria tarde. Ele dizia que era para te guiar de volta para mim, Carmencita. Mas tudo estava apagado, até mesmo o corredor, onde geralmente ele deixava as chaves e a carteira largadas de qualquer jeito. Passei a mão na mesa de jantar e percebi que havia poeira acumulada demais para apenas 2 semanas. Cada detalhe reforçava aquela sensação de que algo tinha saído completamente do trilho enquanto eu estava fora.
Enquanto caminhava devagar pelos cômodos, tentei me convencer de que talvez Daniel tivesse ido dormir cedo, ou que Adriana, nossa filha, tivesse reorganizado alguma coisa. Mas nenhuma dessas explicações se encaixava realmente. A verdade é que eu sentia um nó no estômago, daqueles que não passam nem com água nem com reza. E ali, parada no meio da sala, percebi que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo de um jeito que nem nos piores momentos eu poderia imaginar. Somente muito depois entenderia que aquele retorno, que deveria ter sido o meu descanso, seria na verdade o começo de um pesadelo. Desde antes de eu viajar, Adriana já vinha agindo de um jeito que eu não conseguia decifrar. Sempre foi reservada, às vezes até demais, mas nas semanas que antecederam a morte do meu pai, ela parecia outra pessoa. Respondia minhas mensagens com atrasos enormes, como se estivesse sempre ocupada demais para falar comigo, e quando eu ligava, ela deixava chamar até cair. Quando atendia, falava rápido, quase mecânica, sempre com aquela desculpa pronta. "O Daniel tá dormindo, mãe. Depois ele te liga." Mas esse depois nunca chegava. E quanto mais eu insistia, mais distante ela parecia ficar. Eu tentava não interpretar aquilo como desinteresse ou indiferença. Afinal, ela também tinha uma vida corrida. Ou pelo menos era isso que eu repetia para mim mesma para não alimentar pensamentos mais pesados. Só que conforme os dias passavam, as respostas dela ficavam mais evasivas. Eu perguntava detalhes simples, coisas triviais. Se Daniel estava se alimentando bem, se estava tomando a medicação direitinho, como estava o clima na cidade. E ela sempre desconversava, mudava de assunto, jogava frases soltas que pareciam ensaiadas. Era como tentar segurar fumaça nas mãos. Algo escapava, algo estava errado, mas eu não via claramente o quê. Lembro de uma ligação específica, 2 dias antes do enterro. Eu estava exausta, chorosa, querendo apenas ouvir um pouco de normalidade da minha casa. Adriana atendeu com a voz baixa, quase sussurrando, como se estivesse escondida de alguém. Quando perguntei por Daniel, ela repetiu a mesma coisa. "Tá dormindo, mãe." Só que havia um detalhe que me gelou por dentro. Eu escutei um barulho metálico ao fundo, algo que parecia uma corrente sendo movida, seguida por um silêncio abrupto. Perguntei o que era aquilo, e ela respondeu rápido demais. "Ah, nada. É a televisão." Mas eu sabia que não era. Eu tentei insistir, mas ela logo encerrou a chamada, dizendo que precisava sair às pressas. Fiquei segurando o celular por longos minutos, encarando a tela apagada como se ela pudesse me dar alguma resposta. O coração apertava de um jeito estranho, uma mistura de inquietação e impotência. Até pensei em pedir para uma vizinha passar lá em casa e ver se estava tudo bem. Mas no meio do luto, com tanta coisa para resolver, eu acabei deixando passar. Hoje me arrependo profundamente desse momento. Se eu tivesse insistido, talvez tudo tivesse sido diferente. E mesmo assim, mesmo com todas as pistas, eu continuava tentando acreditar que era só uma fase, um cansaço emocional dela, uma turbulência temporária. Só que no fundo, e eu nem gosto de admitir isso, eu sentia que estava perdendo minha filha para um mundo que eu não entendia mais. A voz dela já não tinha afeto, já não tinha pulso, parecia apenas cumprir uma função. E foi essa frieza, essa ausência de alma, que ficou ecoando na minha cabeça durante todo o caminho de volta, até o momento em que eu abri a porta de casa e descobri que a verdade era bem pior do que qualquer pressentimento que eu já tinha tido. Assim que entrei de vez na casa, a escuridão pareceu me engolir. Não era o tipo de escuridão comum, aquela que a gente resolve ligando um interruptor. Era uma escuridão pesada, densa, como se tivesse sido construída ao longo dos dias, camada por camada, à medida que algo acontecia ali dentro sem que eu soubesse. Cada passo que eu dava ecoava como se estivesse num lugar que não me pertencia mais. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Um odor estranho, meio azedo, misturado com o perfume velho de um ambiente fechado por tempo demais. Comecei a notar coisas que não batiam com a rotina da casa. Alguns móveis estavam fora do lugar, como se tivessem sido empurrados às pressas ou usados para esconder alguma coisa.
As cortinas estavam mal fechadas e havia caixas de papelão espalhadas pelo corredor, caixas que eu nunca tinha visto antes. Onde antes havia ordem, agora havia um caos silencioso, como se alguém tivesse começado uma mudança sem terminar. A sensação era tão desconfortável que precisei segurar na parede para recuperar o fôlego. Quando fui até a cozinha, percebi que algo ainda mais estranho tinha acontecido. Os medicamentos de Daniel, que eu sempre deixava organizados numa caixa azul ao lado da geladeira, simplesmente tinham desaparecido. A caixa estava lá, mas vazia. E o pior, a pia estava cheia de copos usados, como se alguém estivesse vivendo ali numa rotina completamente diferente da nossa, numa vida paralela em que eu não existia. Uma das canecas estava quebrada na borda, e ao tocá-la, percebi que ainda tinha um resíduo de café seco, como se tivesse sido esquecida por dias. De repente, uma ansiedade enorme tomou conta de mim. Não era só preocupação comum de esposa, não. Era um medo profundo, daqueles que vêm do estômago, avisando que alguma coisa séria tinha acontecido. Tudo parecia deslocado, desalinhado, quase violado. Enquanto eu caminhava pelo corredor, passava a mão nos móveis tentando reconhecer minha casa por algum detalhe familiar, mas a verdade é que tudo ali parecia ter sido invadido por uma energia estrangeira, que não combinava com a vida que eu e Daniel tínhamos construído. Ainda assim, eu tentava racionalizar. Dizia para mim mesma que talvez Adriana tivesse reorganizado tudo para ajudar na minha ausência, ou que Daniel tivesse tido algum surto de ansiedade e bagunçado as coisas. Mas essas desculpas mal se sustentavam. A casa tinha perdido sua alma. E foi exatamente nessa mistura de confusão e medo que um som diferente me alcançou. Um ruído fraco, quase imperceptível, vindo das profundezas da casa. Foi ali que percebi que a verdade estava escondida em algum canto escuro e que eu estava prestes a encontrá-la. Foi quando me aproximei da porta que dava acesso ao sótão, ou melhor, ao nosso velho porão, que o som voltou. Dessa vez um pouco mais nítido, como 3 batidinhas fracas, espaçadas, quase como se alguém tentasse chamar atenção, mas sem força suficiente para insistir. Meu coração gelou na mesma hora. Aquele porão sempre foi um lugar úmido, silencioso, usado só para guardar ferramentas e coisas que não serviam mais. Não havia motivo algum para existir qualquer barulho ali, muito menos àquela hora da noite. Fiquei parada alguns segundos, tentando entender se aquilo era real ou se era apenas minha mente cansada pregando peças. Aproximei meus ouvidos da porta e outro ruído surgiu, mais abafado, como uma respiração pesada misturada a um arrastar de algo metálico. O ar me faltou. Senti minhas mãos tremerem e, por um instante, acreditei que talvez um animal tivesse entrado por algum buraco, mas até isso parecia improvável, afinal, o porão era sempre trancado. E foi justamente quando olhei para a fechadura que notei o primeiro sinal evidente de que algo estava profundamente errado. Em vez do cadeado pequeno que sempre usamos, havia um outro, grande, grosso, brilhando como se tivesse sido colocado recentemente. Toquei nele com a ponta dos dedos, ainda hesitante, e percebi que estava frio. Frio demais. Parecia deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. E naquele instante, uma dúvida me atravessou como uma lâmina. Quem tinha colocado aquilo ali? Eu não lembrava de ter autorizado nenhuma troca, e Daniel jamais mexeria naquilo sozinho, ainda mais dado o estado de saúde dele. A respiração dentro do porão ficou mais clara por um segundo, como um suspiro desesperado tentando atravessar o concreto. Meu coração começou a bater tão forte que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Eu disse meu próprio nome em voz baixa, como se estivesse tentando me ancorar à realidade. Algo dentro de mim dizia para não abrir, para chamar alguém, para sair correndo da casa inteira. Mas havia outro impulso ainda mais forte, o impulso de esposa, de mulher que conhece cada centímetro da rotina do marido. E o que senti na pele, naquele momento, foi que aquele som não era de um desconhecido. Era um pedido de ajuda. Eu podia negar, eu podia fugir, eu podia me enganar.
mas o corpo reconhece o que a mente tenta esconder. E algo naquele suspiro me fez entender que Daniel estava ali embaixo. Com a chave ainda na mão, respirei fundo e tomei a decisão que mudaria tudo. Eu iria abrir aquele cadeado, custasse o que custasse. Era como se a casa estivesse prendendo o ar junto comigo, esperando o próximo movimento. E à medida que eu buscava uma ferramenta para forçar a tranca, sentia que estava me aproximando de uma verdade que jamais imaginei enfrentar. Uma verdade que ia muito além de um cadeado fora do lugar. Era o primeiro passo rumo ao horror que me aguardava do outro lado da porta. Quando finalmente consegui arrombar o cadeado, depois de várias tentativas trêmulas com a chave de fenda e a força que o desespero empresta pra gente, a porta rangeu como se estivesse reclamando por ser aberta. Um cheiro forte e úmido escapou dali de dentro, um odor de mofo misturado com algo mais pesado, quase metálico. No primeiro instante, meus olhos demoraram a se adaptar à escuridão do porão, mas meu coração já tinha entendido antes da minha visão. Havia alguém ali. O ar parecia carregado de sofrimento, como se a dor tivesse impregnado as paredes. Desci os degraus devagar, com a respiração presa no peito. A cada passo, aquele cheiro se tornava mais intenso, mais invasivo. E então, quando alcancei o último degrau, vi um vulto no canto, encolhido, imóvel. Senti minhas pernas falharem. O instinto falou mais alto e eu corri até ele, tropeçando em ferramentas, caixas velhas e garrafas vazias pelo chão. Quando me aproximei o suficiente, reconheci o contorno do corpo. Era ele. Era o meu Daniel. O homem que sempre foi meu porto seguro estava ali, jogado como se fosse descartável. Ajoelhei ao lado dele e toquei seu rosto, que estava ardendo de febre e coberto de suor seco. Seus lábios estavam rachados, a pele pálida, as mãos tremiam de um jeito que partia qualquer coração. Ele tentou abrir os olhos, mas só conseguiu erguer as pálpebras por um segundo, como se isso custasse toda a energia que ainda restava nele. A camiseta estava suja, manchada, e os pulsos... Os pulsos estavam marcados por feridas profundas causadas pelas amarras. Aquilo me deu uma dor que nem sei explicar. Um grito ficou preso na minha garganta. "Daniel, amor, sou eu, murmurei, tentando fazer minha voz soar firme, mesmo que por dentro eu estivesse desmoronando. Ele tentou responder, mas sua boca só formou um som rouco, quase inaudível. A fraqueza dele era tão extrema que eu senti que qualquer segundo ali podia ser o último. Coloquei sua cabeça no meu colo, tentando passar alguma sensação de segurança, mesmo sabendo que ele precisava de ajuda urgente. Minha mente estava em choque, mas meu corpo agia sozinho, guiado pela urgência de salvar o homem que eu amava. Numa mistura de adrenalina e desespero, subi correndo as escadas para buscar o celular. Liguei para a emergência, mal conseguindo explicar o que tinha encontrado. As palavras saíam atropeladas, emboladas, enquanto eu tentava convencer a atendente de que era uma situação de vida ou morte. Voltei imediatamente para o porão, sem me importar com a dor nas pernas ou com o suor frio descendo pela minha nuca. Eu sabia que até a ambulância chegar, cada segundo contava. E enquanto eu segurava a mão dele e repetia, "Fica comigo, por favor", eu ainda não fazia ideia do tamanho da crueldade que envolvia aquilo tudo. Apenas sabia que precisava impedir que ele morresse ali, sozinho, no escuro. Enquanto eu tentava manter Daniel consciente, percebi que ele movia os lábios como se quisesse dizer algo. Me aproximei ainda mais, encostei minha testa na dele e pedi que respirasse devagar, que não forçasse nada. Mas ele insistiu. Sua voz era um sussurro quebrado, quase um fio de ar escapando. Eu precisei aproximar o ouvido do seu rosto para entender. E quando finalmente consegui captar a palavra que ele tentava repetir, meu corpo inteiro congelou. "Adriana", ele disse de novo, com um esforço que parecia arrancar o pouco de vida que ainda tinha. No primeiro segundo, eu não entendi. Minha mente rejeitou aquela possibilidade como rejeita uma blasfêmia. Minha filha, nossa menina, a criança que eu carreguei no colo, que eu vi dar os primeiros passos,
que chorou nas minhas noites de febre e abraçou Daniel como se ele fosse o herói dela? Não. Eu simplesmente não conseguia colocar essas imagens junto à cena diante de mim. Mas ele tentou erguer a mão com uma fraqueza que partia o coração e apontou para as correntes no chão. Ela me prendeu, murmurou com uma dor não só física, mas emocional, como se fosse uma confissão arrancada à força. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Um zumbido tomou meus ouvidos, minhas mãos ficaram geladas e minha visão escureceu por um momento. Era impossível acreditar, mas ao mesmo tempo, tudo começou a fazer sentido. O silêncio nas ligações, as desculpas ensaiadas, o cadeado novo, o caos na casa, as respostas evasivas, tudo apontava para ela. Minha menina, minha própria filha. Eu queria rejeitar aquilo de todas as formas, gritar que era mentira, que Daniel estava delirando. Mas a expressão dele, o desespero em seus olhos, diziam a verdade nua, crua e devastadora. Senti uma mistura horrível de emoções, todas batendo ao mesmo tempo. Ódio, incredulidade, tristeza profunda, culpa por não ter percebido antes. Como mãe, a gente sempre acredita que pode detectar sombra em qualquer comportamento do filho, mas ali eu percebia que estava cega havia muito tempo. Adriana tinha se tornado alguém que eu não reconhecia mais. E a pior parte era que Daniel, tão vulnerável, tão dependente de cuidados, tinha sido deixado à mercê justamente por quem deveria estar cuidando dele durante minha ausência. A crueldade dessa constatação me atravessou como uma faca. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Daniel apertou minha mão com a pouca força que tinha, como se estivesse pedindo para eu não negar a verdade. Eu senti naquele toque a dor dele, o medo e principalmente a necessidade desesperada de ser acreditado. Quando olhei para ele novamente, percebi que se ele estava dizendo aquilo naquele estado, é porque era real. E enquanto a sirene da ambulância começava a ecoar ao longe, eu percebi que a maior tragédia daquela noite não era apenas encontrar meu marido acorrentado no porão, era descobrir que o coração da nossa própria filha tinha se tornado um labirinto de sombras, do qual talvez não houvesse retorno. Os paramédicos chegaram rápido, mas para mim cada minuto tinha parecido uma eternidade. Quando eles desceram ao porão e viram Daniel naquele estado, notei no rosto deles a mesma mistura de espanto e urgência que eu estava sentindo. Um dos socorristas, um homem de voz firme e olhos experientes, disse baixinho: "Ele tá no limite." Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eles pegaram macas, lanternas, materiais de hidratação, tudo com movimentos rápidos e precisos. Eu tentava acompanhar cada instrução, mas minha mente estava presa entre o terror e o alívio por não estar mais sozinha naquela situação. Quando começaram a levantar Daniel, o corpo dele reagiu com um tremor involuntário, como se estivesse tentando lutar para permanecer consciente. O paramédico pediu que eu me afastasse um pouco, mas meu instinto me empurrava para perto dele, como se eu precisasse garantir que ele não sumiria da minha vista de novo. Ele recebeu oxigênio ainda ali no porão, e eu nunca vou esquecer o som desesperado da respiração dele tentando acompanhar o fluxo do aparelho. Era como ouvir alguém retornando das bordas da morte. Uma das socorristas murmurou: "Se tivesse chegado amanhã, não dava tempo." Subir as escadas com a maca foi angustiante. Eu caminhava ao lado, repetindo o nome dele, pedindo que ficasse comigo, que não desistisse. A cada degrau, uma parte da minha alma parecia ser arrancada, como se eu estivesse pagando por não ter percebido antes o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Quando finalmente chegamos ao quintal e o ar fresco da noite bateu no rosto dele, uma lágrima escorreu e molhou minha mão. Não sei se foi dor, medo ou alívio, mas eu agarrei aquela lágrima como se fosse uma promessa de que ele ainda estava ali. Dentro da ambulância, o ambiente inteiro parecia um universo paralelo. Luzes fortes, alarmes, tubos, vozes rápidas, mãos trabalhando sem parar. Eu me sentei ao lado dele, segurando seus dedos gelados, enquanto a equipe o hidratava e tentava estabilizar a pressão.
Um dos paramédicos analisou os ferimentos nos pulsos dele e fez um olhar silencioso para os colegas, do tipo que diz tudo sem precisar de palavras. Depois, me encarou e disse com franqueza: ele só tinha entre 24 e 48 horas. No máximo. Aquilo entrou em mim como uma sentença. O caminho até o hospital foi uma mistura de ruído e silêncio. Ruído das máquinas tentando manter Daniel vivo. Silêncio dentro de mim, porque todas as emoções tinham se misturado de um jeito que já não cabia mais choro, nem desespero, nem raiva. Eu só conseguia olhar para o rosto dele e tentar entender como nossa vida, tão simples e tão nossa, tinha se transformado em um abismo tão profundo. Quando a ambulância estacionou na emergência e abriram as portas, senti que estava entrando não apenas num hospital, mas no começo de uma guerra que eu ainda nem sabia como lutar. Enquanto Daniel era levado às pressas para exames e hidratação intravenosa, um policial da emergência se aproximou de mim para registrar o caso. Eu ainda estava em choque, mas consegui explicar, palavra por palavra, como encontrei meu marido acorrentado no porão. A expressão do policial mudou imediatamente, e ele fez uma ligação direta para a delegacia central, solicitando que um investigador fosse enviado com urgência. Em menos de 1 hora, o detetive Juarez chegou ao hospital. Ele tinha aquele olhar atento, treinado, que parece observar até o que você não verbaliza. Quando me perguntou se havia suspeitos, senti um aperto no peito antes de dizer o nome: minha filha. No dia seguinte, Juarez foi até a nossa casa com uma equipe forense. Eu não tive forças para acompanhá-los. Preferi ficar no hospital, ao lado de Daniel, observando cada curva no monitor cardíaco como se estivesse vigiando sua própria alma. Mais tarde, o detetive voltou para conversar comigo e a expressão dele já carregava um peso diferente. Ele me disse que o porão parecia uma cena preparada, com alimentos vencidos, garrafas de água vazias e marcas nas paredes que indicavam tentativas de fuga. Mas o pior estava por vir. Ele encontrou o laptop de Adriana escondido dentro de uma mala, junto com papéis que não deveriam existir. Juarez me mostrou fotos dos documentos encontrados, contratos falsificados com a assinatura de Daniel, como se ele tivesse autorizado a venda de nosso carro e a retirada de parte do dinheiro da nossa poupança. Também havia comprovantes de transferências recentes feitas da nossa conta para uma conta não identificada. A cada imagem que o detetive virava, eu sentia um pouco da minha respiração escapar. Era como ver, em detalhes, a arquitetura de uma traição que vinha sendo construída enquanto eu enterrava meu pai. Uma dor dupla que se misturava como veneno circulando pelo corpo. Além disso, foram encontrados registros de pesquisa sobre rotas de fuga, horários de voos internacionais e hospedagens na Espanha, especificamente em Valência, com datas marcadas para aquela mesma semana. Junto disso, havia também uma lista de itens que Adriana pretendia levar: passaportes, joias, eletrônicos, documentos, tudo organizado com precisão assustadora. Para completar, dentro de uma caixa de ferramentas, acharam lacres, correntes e até um cadeado idêntico ao que foi usado no porão. A polícia já não tinha dúvidas. Aquilo não era um impulso, era um plano calculado. Quando o detetive terminou de falar, senti que meu corpo não pertencia mais a mim. Era como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa, alguém que eu jamais imaginaria estar vivendo uma coisa assim. Juarez colocou a mão no meu ombro e disse, com uma voz que misturava firmeza e compaixão: Carmen, isso que fizeram com seu marido é crime grave. E tudo indica que sua filha planejava fugir do país. Eu só consegui fechar os olhos, porque naquele instante percebi que a linha entre amor e tragédia, às vezes, é fina demais, e que eu estava prestes a descobrir uma parte ainda mais sombria dessa história. Quando o detetive Juarez voltou para o hospital no dia seguinte, ele estava com aquele semblante típico de quem encontrou o fio da meada e sabia que dali para frente a verdade só ficaria mais sombria. Ele pediu para conversarmos em uma sala reservada, e eu já senti que não era boa coisa. Assim que nos sentamos, ele abriu uma pasta cheia de documentos, extratos bancários e capturas de tela.
Senhora Carmen, ele começou, acreditamos ter descoberto o motivo por trás de tudo. Não tinha suspense que me preparasse para aquilo, mas a explicação veio como uma martelada certeira. Dívidas. Dívidas altas. Dívidas perigosas. Juarez explicou que Gerardo, marido de Adriana, vinha acumulando prejuízos gigantescos com criptomoedas. Aquelas moedas virtuais que todo mundo diz que ficou rico de um dia para o outro, mas que também podem virar pó em questão de horas. Ele apostou tudo o que tinha, e mais do que isso, em investimentos de alto risco. E quando tentou recuperar o prejuízo, mergulhou ainda mais fundo, abrindo contas em plataformas de apostas online, negociando com gente sem escrúpulos e contraindo dívidas que não só eram impagáveis, como eram perigosas. Gente que não perdoa calote. Gente que cobra com sangue. Conforme o detetive falava, eu lembrava das vezes em que Adriana parecia aflita ao telefone, daquelas respostas secas, dos silêncios estranhos. Ela já estava envolvida nisso bem antes de Daniel ser trancado no porão. Eles precisavam de dinheiro, muito dinheiro, e rápido. Eles começaram desviando pequenas quantias da conta conjunta da senhora, explicou Juarez, apontando para extratos com movimentações que eu jamais tinha autorizado. Mas logo perceberam que só iriam conseguir o valor total se Daniel não estivesse mais no controle. A frase ficou pairando no ar, pesada, cruel, quase impossível de aceitar. Meu coração se apertou de um jeito que me fez perder o fôlego. Não por causa do dinheiro. Dinheiro a gente trabalha e ganha de novo, mas pela frieza do raciocínio. Minha própria filha, a pessoa que eu gerei, educai, abracei em todos os momentos difíceis, acreditando que poderia resolver seus problemas sacrificando o próprio pai. A traição tinha um gosto ácido, amargo, que eu sentia subir pela garganta. E, ao mesmo tempo, uma parte de mim lutava para entender como Adriana tinha chegado a esse ponto. Porque uma coisa é se perder na vida, outra é atravessar a linha que separa o erro do crime. Juarez então puxou outro documento. Ameaças. Mensagens onde cobradores exigiam pagamento imediato de um valor tão alto que eu nem conseguia imaginar como ela iria conseguir. Era como ver um quebra-cabeça macabro se formando diante dos meus olhos. Carmen, disse o detetive, baixando o tom da voz. Ela e Gerardo estavam sendo pressionados, mas, em vez de pedir ajuda, escolheram o caminho mais monstruoso. Eu senti minhas mãos suarem como se estivesse presa entre duas versões de mim mesma, a mãe que queria proteger a filha e a mulher que precisava encarar a verdade. E foi nesse conflito que percebi. Aquilo era apenas o começo do horror. Quando o detetive Juarez me chamou novamente para conversar, percebi que havia algo diferente no olhar dele. Uma mistura de indignação e cautela, como se estivesse prestes a abrir uma ferida ainda mais profunda. Ele me entregou uma pasta fina, com algumas impressões de tela. Não tive coragem de abrir imediatamente, mas ele sinalizou com a cabeça, como quem diz: "É importante que a senhora veja." Eu respirei fundo, abri a primeira página e senti meu peito travar. Eram conversas de WhatsApp entre Adriana e Gerardo. Conversas que não deixavam espaço para dúvidas, desculpas ou interpretações brandas. As mensagens começavam com reclamações sobre as dívidas, sobre a pressão dos cobradores, sobre o desespero financeiro. Até aí, por mais doloroso que fosse, ainda era possível entender a tensão. Mas então o tom mudava. As frases seguintes pareciam escritas por desconhecidos, não pela minha filha. Em uma delas, Adriana dizia: "Se ele morresse de forma natural, resolveria tudo." Meu mundo parou naquele instante. Era como se eu estivesse lendo palavras escritas por alguém que nunca existiu na minha família. Eu piscava repetidamente, esperando acordar de um pesadelo que não se dissipava. Em outra mensagem, Gerardo respondia com frieza animalesca: "Ninguém vai suspeitar. Ele já é doente. É só deixar sem medicação e comida." Era como levar centenas de punhaladas ao mesmo tempo. Ver aqueles dois planejando a morte de Daniel, justamente Daniel, o homem que cuidou de Adriana com tanto carinho, que trabalhou a vida inteira para garantir estabilidade à família, era uma violência que eu não sabia como suportar.
As lágrimas escorriam sem controle, borrando parte das letras, mas não o suficiente para apagar o horror que elas carregavam. E então veio a pior parte. Uma conversa que parecia ter sido enviada poucos dias antes da minha volta de Guadalajara. Adriana escreveu: "Ela vai achar que ele está deprimido, dormindo demais. É só manter a porta trancada." Gerardo respondeu: "Só precisamos ganhar tempo até pegar o dinheiro e ir embora." Senti um gosto amargo subir pela minha garganta, como se meu próprio corpo estivesse rejeitando aquelas palavras. Não era apenas abandono, não era negligência, era intenção, deliberação. Era um plano consciente para deixar Daniel morrer sozinho, no escuro, enquanto eu enterrava meu pai do outro lado do país. Fechei a pasta devagar, com as mãos tremendo como se fossem de outra pessoa. Eu queria gritar, queria quebrar tudo, queria implorar para que alguém me dissesse que aquilo era uma montagem, uma mentira, uma armadilha. Mas o silêncio da sala era mais honesto do que qualquer resposta. Juarez colocou uma garrafinha de água na minha frente e disse com uma voz firme, porém humana: "Essas mensagens são a prova de que eles pretendiam deixar Daniel morrer." E naquele instante, eu entendi que a dor de descobrir a verdade não era nada comparada ao peso de ter que continuar vivendo depois dela. A captura aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Depois de reunirem todas as provas, as mensagens, os documentos falsificados, as pesquisas de fuga, a polícia decidiu agir sem esperar que eles chegassem ao aeroporto. O detetive Juarez me ligou enquanto eu estava no hospital, dizendo que tinham rastreado o celular de Adriana até um hotel simples perto da rodoviária, provavelmente um ponto de apoio antes de seguirem para o aeroporto internacional. Meu coração disparou. Parte de mim queria que tudo fosse um engano, que eles fossem encontrados fazendo qualquer outra coisa. Mas a outra parte, mais lúcida e ferida, sabia que não haveria final feliz naquele tipo de história. Quando Juarez chegou ao hotel com a equipe, encontrou o cenário perfeito de uma fuga mal planejada. Malas abertas, roupas jogadas às pressas, envelopes com dinheiro, passaportes separados em cima da cama e, para minha surpresa e indignação, as minhas joias. Aquelas mesmas que Daniel me deu no nosso aniversário de 20 anos de casados. Ver a foto das joias na mão da polícia foi como receber um último tapa da realidade. Não era apenas a vida de Daniel que haviam tentado roubar. Era nossa história, nossas memórias, nosso esforço de décadas. Era tudo. Os dois foram detidos sem resistência. Adriana chorava, segundo os policiais, mas de um jeito vazio, quase teatral, como se estivesse tentando encontrar a emoção certa para a situação. Já Gerardo, dizem, parecia irritado, como se a prisão fosse mais um incômodo do que uma consequência grave. Quando recebi a ligação confirmando que estavam sob custódia, senti uma mistura de alívio e devastação. Alívio por saber que não poderiam machucar mais ninguém. Devastação por perceber que minha filha estava no centro de tudo isso. Mais tarde, quando o detetive me mostrou as fotos do quarto, senti que uma parte de mim se despedaçava de novo. Havia uma pasta com anotações sobre algumas propriedades nossas, um caderno com cálculos financeiros e até passagens compradas para Valência, com embarque marcado para 2 dias depois. Eles realmente iam embora. Iam desaparecer. Iam me deixar enterrando meu pai, e ao voltar, encontraria meu marido morto e minha filha sumida pelo mundo. A frieza desse plano ainda me tira o ar quando penso. Saber que a polícia os tinha em mãos trouxe uma sensação estranha de segurança misturada com luto. Era como se eu estivesse perdendo 2 pessoas ao mesmo tempo. O homem cruel que sempre desconfiei que Gerardo fosse e a filha que eu acreditava conhecer. A filha que eu carreguei nos braços. A filha que agora estava algemada, sendo levada para a delegacia. E enquanto eu olhava para Daniel no hospital, ainda lutando para se manter vivo, eu tinha apenas uma certeza. Nada voltaria a ser como antes. Quando finalmente cheguei à delegacia, senti minhas pernas fraquejarem antes mesmo de entrar. O prédio tinha aquele cheiro típico de papel velho misturado com café requentado, mas para mim tudo parecia mais sufocante. O detetive Juarez me acompanhou até uma sala de vidro, onde Adriana aguardava.
Ela estava algemada, com o cabelo desgrenhado e o rosto manchado de choro. Mas não era o choro que eu lembrava da minha menina. Era um choro confuso, quase calculado, como se chorasse mais pela situação do que pelo que fez. Quando nossos olhares se cruzaram, senti uma fisgada no peito, tão forte que quase perdi o ar. Entrei na sala devagar, como quem pisa em solo minado. Adriana levantou a cabeça e disse: "Mãe, deixa eu explicar." A voz dela tremia, mas não de arrependimento, e sim de medo de enfrentar as consequências. Aquilo me revoltou mais do que qualquer acusação. Sentei à sua frente, mantendo uma distância que parecia simbólica, a distância entre quem eu achava que ela era e quem ela tinha se tornado. Ela continuou falando rápido, despejando desculpas que se atropelavam. Eu me desesperei, eu não queria machucar ninguém, a culpa foi do Gerardo, eu só queria resolver tudo. Cada frase era uma facada nova. Enquanto ela falava, eu lembrava da criança que eu embalei tantas noites, da adolescente que me chamava chorando quando terminava um namoro, da jovem adulta que dizia que Daniel era seu herói. E me perguntava como alguém pode se afastar tanto de si mesma sem que ninguém perceba. Em certo momento, Adriana tentou se aproximar da mesa e esticar as mãos algemadas em minha direção, como se pudesse tocar em algo que ainda existia entre nós. Mas eu recuei. A expressão dela mudou na hora. Os olhos ficaram vazios, assustados, como se finalmente estivesse entendendo que aquilo não era um mal-entendido. Era uma consequência. Ela então mudou totalmente a narrativa. Passou a culpar Gerardo por tudo, dizendo que ele manipulou sua mente, que a convenceu de que não havia outra saída, que a pressionou a ponto de ela não conseguir mais pensar por si mesma. Eu ouvi tudo, mas nada disso apagava o fato de que ela teve escolhas e escolheu trancar o próprio pai no porão, sabendo que ele precisava de medicação diária. O detetive Juarez, que observava em silêncio, apenas anotava cada contradição dela. A certa altura, senti que eu já não estava ali para ouvir uma explicação, mas para reconhecer o tamanho da queda. Quando me levantei para ir embora, Adriana entrou em pânico. Começou a gritar meu nome, dizendo que tudo era um erro, que eu precisava acreditar nela, que ela não queria perder a família. Mas a verdade é que ela já tinha perdido tudo no momento em que decidiu colocar Daniel naquele porão. Eu a encarei uma última vez, e naquele olhar havia luto. Não o luto pelo meu pai, nem pelo sofrimento de Daniel. Era o luto pela filha que eu achei que tinha criado e que, de alguma forma, eu perdi sem perceber. Saí da sala sem responder nada. Porque, às vezes, o silêncio é a única resposta possível para uma traição tão profunda. Quando Juarez perguntou se eu queria falar com Gerardo, minha primeira reação foi dizer não. Eu achava que não tinha forças para encarar o homem que tinha conduzido minha filha pelo abismo. Mas algo dentro de mim, talvez um instinto de mãe ferida, talvez um senso de justiça, disse que eu precisava olhar nos olhos dele. Precisava ver com quem realmente eu estava lidando. Fui conduzida a outra sala, menor e sem divisória de vidro. Gerardo estava sentado, algemado, mas sua postura era de alguém completamente no controle. Quando levantou o olhar para mim, senti um arrepio na espinha. Não havia culpa ali. Não havia dor. Só cálculo. Ele abriu um sorriso curto, quase debochado, como se eu tivesse vindo pedir explicações. "Carmen", disse ele, como se fosse íntimo, "acho que tudo isso está sendo muito exagerado." A forma como ele falou, pausada, confiante, me deixou enojada. Eu perguntei diretamente por que ele tinha feito aquilo com Daniel, por que colocou minha filha naquela escuridão. Ele inclinou a cabeça para o lado, analisando minhas palavras como quem avalia uma peça de xadrez. E então respondeu: "A Adriana sempre foi fraca. Ela só precisava de alguém que tomasse decisões por ela." O tom dele era tão frio que parecia vir de um poço sem fundo. Tentei respirar fundo antes de responder, mas minha voz saiu trêmula. Disse que ele tinha destruído a vida de todos nós, que Daniel podia ter morrido, que minha filha agora estava presa por causa das escolhas dele. Gerardo me interrompeu antes que eu terminasse. A Adriana fez o que quis. Eu só mostrei o caminho. Se ela decidiu seguir, bom, isso diz mais sobre ela do que sobre mim. Aquilo me atingiu como uma pedrada.
A facilidade com que ele distorcia tudo, colocando Adriana como a única responsável, era repugnante. Ele falava como se ela fosse apenas uma ferramenta descartável, e isso me deu mais medo do que raiva. Em determinado momento, ele cruzou as mãos algemadas e continuou, com uma calma que gelava o ar. No fundo, Carmen, você devia agradecer. Se tivéssemos conseguido fugir, vocês ficariam com a casa, com a pensão, com tudo funcionando direitinho. Não teria sido o fim do mundo. Essa frase me fez perder o controle por um instante. A capacidade dele de transformar uma tentativa de homicídio em uma estratégia prática era tão monstruosa que ultrapassava qualquer explicação psicológica que eu já tivesse imaginado. Eu finalmente entendi por que Juarez dizia que Gerardo era perigoso não apenas pelo que fazia, mas por como pensava. Quando me levantei para ir embora, Gerardo ainda teve coragem de perguntar: vai visitar a Adriana amanhã? Ela precisa de alguém que confirme a versão certa. Aquilo foi o último golpe. Saí da sala com o coração pesado, as mãos suando e uma sensação terrível de sujeira na alma, como se tivesse tocado o lado mais escuro do ser humano. E, enquanto caminhava pelo corredor silencioso da delegacia, eu soube que, diferente de Adriana, Gerardo nunca buscaria perdão, porque ele nem sequer acreditava que tinha feito algo errado. Os dias seguintes foram um redemoinho entre advogados, delegados, papéis que pareciam nunca ter fim e idas constantes ao hospital. Enquanto o detetive Juarez reunia provas para o Ministério Público, eu tentava acompanhar tudo, mesmo sentindo que minha cabeça não conseguia absorver metade das informações. Era como viver duas realidades ao mesmo tempo: a legal, fria, cheia de prazos e documentos, e a emocional, que me esmagava um pouco mais a cada dia. Eu preenchia formulários, assinava declarações, respondia perguntas que eu jamais imaginei ouvir. E entre uma assinatura e outra, corria para o quarto de Daniel para segurá-lo pela mão. A saúde dele, no entanto, não acompanhava a velocidade do processo policial. Daniel já vivia com esclerose múltipla, uma doença que por si só já desgastava o corpo e o espírito. Mas o trauma de ter sido mantido em cativeiro agravou tudo de uma maneira brutal. Ele acordava confuso, às vezes sem lembrar onde estava. Em outros momentos, tremia tanto que precisavam aumentar a medicação. Os médicos diziam que o estresse extremo tinha acelerado o avanço da doença, e ouvir aquilo me perfurava por dentro. Parte de mim se culpava por ter viajado, por não ter percebido, por não ter estado ali quando ele mais precisou. Eu tentava não chorar na frente dele, mas era impossível esconder a dor quando ele perguntava com voz fraca: Carmen, por quê? Eu não tinha uma resposta que pudesse aliviar aquela pergunta. Não tinha como explicar para ele como chegamos a esse ponto sem sentir meu coração ser esmagado um pouco mais. Enquanto isso, os advogados da promotoria nos orientavam sobre o que esperar das próximas etapas: perícia psicológica, análise das mensagens, laudos médicos, depoimentos formais. Era muita coisa, muita dor, muita burocracia para uma alma tão cansada. Às vezes, enquanto eu observava Daniel dormindo, ligado a aparelhos e cercado por tubos, eu imaginava como poderia ter sido diferente. Se eu tivesse insistido mais nas ligações, se eu tivesse pedido para alguém passar em casa, se Adriana tivesse pedido ajuda, mas essas perguntas só me afundavam mais. Então eu respirava fundo, segurava a mão dele e me obrigava a focar no que importava: justiça. A justiça que ele merecia. A justiça que eu precisava ver acontecer para tentar, de alguma forma, remendar os pedaços que restaram da nossa vida. E no meio de tudo isso, percebi uma mudança silenciosa em Daniel. Ele estava mais frágil, sim, mais debilitado, mas também mais introspectivo, quase como se estivesse processando a traição em um nível ainda mais profundo. Em alguns momentos, ele olhava para o teto por longos minutos, como se conversasse com alguém que eu não podia ver. Quando eu perguntava o que estava pensando, ele só dizia: preciso entender, antes de partir. Aquilo me rasgava. Porque ouvir a palavra partir na boca do homem que eu amava me lembrava que, além de buscar justiça, eu também estava lutando contra o tempo.
A audiência de custódia aconteceu 2 dias depois da prisão, num tribunal simples, mas com uma atmosfera pesada que parecia sufocar até quem apenas observava. Eu sentei na fileira de trás, apertando as mãos com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. Quando Adriana entrou, escoltada, evitou olhar na minha direção. Já Gerardo parecia indiferente, como se estivesse ali por um mal-entendido menor. O juiz analisou os documentos, as fotos do porão, os relatos dos paramédicos e quanto mais ele lia, mais eu via o semblante dele endurecendo. Era impossível ignorar a gravidade do caso. Quando o promotor descreveu o estado em que encontrei Daniel, senti meu estômago virar. Ouvir tudo aquilo em voz alta, num ambiente formal, era como reviver cada segundo de horror, mas multiplicado por 100. Em seguida, o juiz pediu para Adriana e Gerardo falarem. Adriana tentou justificar-se de novo, dizendo que estava desesperada, que não sabia o que estava fazendo, que jamais quis fazer mal ao pai. Seu choro ecoava, mas não me tocava mais. Era como ouvir uma desconhecida. Já Gerardo manteve a postura arrogante, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido familiar. O juiz quase interrompeu, tamanha a insensibilidade. Depois de ouvir todas as partes, o silêncio tomou a sala. Um silêncio que durou longos segundos, como se o ar ali dentro tivesse ficado pesado demais para se mover. O juiz então respirou fundo e declarou com firmeza que ambos representavam risco evidente à vítima, além de grande probabilidade de fuga, já que as passagens e o dinheiro foram encontrados no hotel. Ele negou qualquer possibilidade de fiança. Prisão preventiva, ele decretou. Quando ouvi essas palavras, um tremor atravessou meu corpo, uma mistura de alívio e dor que eu não sabia como processar. Adriana começou a chorar ainda mais alto, dizendo que precisava voltar para casa, que não era uma criminosa, que tudo havia saído do controle. Mas já não havia nada que pudesse suavizar o que tinha sido feito. As provas falavam por si. A sala estava cheia, mas naquele instante, tudo pareceu ficar em câmera lenta. Eu observava minha filha ser retirada algemada, soluçando, e sentia meu peito se partir novamente. Parte de mim queria correr até ela, abraçá-la, protegê-la. Mas a outra parte, a parte dilacerada que encontrou Daniel quase morto, sabia que não havia espaço para esse gesto naquele momento. Quando saí do tribunal, o sol estava forte demais, quase ofensivo diante da escuridão que eu carregava por dentro. O detetive Juarez caminhou ao meu lado, em silêncio, como quem entende que há dores que não precisam de palavras. Eu respirei fundo, tentando assimilar que aquele era apenas o começo de um longo processo. Um processo que nos arrancaria ainda mais lágrimas antes de trazer algum tipo de fechamento. E enquanto eu entrava no carro, percebi algo terrível. A justiça estava sendo feita, mas nada daquilo apagaria o que Daniel viveu. Nada devolveria os dias que ele ficou ali, acorrentado, esperando por mim no escuro. Os dias seguintes à audiência foram os mais pesados da minha vida. Eu acordava no hospital todos os dias com aquela sensação de que o mundo tinha desmoronado de repente e que eu ainda não tinha entendido completamente o impacto da queda. Daniel ficava longos períodos em silêncio, olhando para a janela como se buscasse respostas no movimento das árvores lá fora. Às vezes, ele segurava minha mão com força, como se tivesse medo de que eu desaparecesse também. Outras vezes, ficava tão apático que eu me perguntava se ele ainda conseguia sentir alguma coisa além da dor que o atravessava. Para mim, o sofrimento vinha em ondas, inesperadas e devastadoras. Eu podia estar preenchendo um documento, bebendo café ou caminhando pelo corredor do hospital, quando de repente lembrava do rosto de Adriana algemada. E meu peito se fechava. A dor de uma mãe é diferente de qualquer outra. É como se uma parte do corpo tivesse sido arrancada, mas continuasse doendo mesmo depois de perdida. Eu me culpava por tudo, por não ter percebido os sinais, por ter ido ao funeral, por ter confiado demais, por não ter protegido Daniel quando ele mais precisava. Daniel tentava ser forte, mas eu via que a traição o machucava de um jeito que nenhum médico conseguia tratar. A esclerose múltipla, já agressiva, parecia ganhar força com o trauma.
Ele se cansava rápido, se irritava com pequenas coisas e, às vezes, tinha crises de choro que me deixavam completamente sem chão. Como ela pôde fazer isso comigo? Ele repetia baixinho, com uma voz que parecia vir de algum lugar muito distante. Eu abraçava ele, mesmo quando ele não tinha forças para retribuir, e dizia coisas que nem eu acreditava totalmente. A gente vai superar. Vamos ficar bem. Eu também tentava rezar, conversar com Deus, pedir forças. Mas até essas conversas pareciam atravessadas por um vazio imenso. Em algumas noites, eu sentava no chão do quarto do hospital e deixava as lágrimas caírem sem tentar esconder. Aquelas paredes brancas pareciam espelhar tudo o que eu sentia: solidão, medo, cansaço e uma saudade enorme da vida que tínhamos antes. A vida em que eu acreditava que família era lugar seguro. A vida em que eu jamais imaginaria estar vivendo algo assim. Mesmo assim, apesar de todo o sofrimento, eu continuava ao lado de Daniel, dia e noite. Não porque eu era forte, mas porque não havia outra escolha. Ele precisava de mim, e eu precisava acreditar que ainda havia algo para salvar naquela história. Nem que fosse apenas a dignidade dele, ou a esperança de que o tempo pudesse, um dia, curar pelo menos parte daquele trauma. E no fundo, eu sabia que aquilo tudo ainda era só o começo da longa jornada que nos aguardava. A primeira vez que decidi visitar Adriana na prisão foi como atravessar uma fronteira emocional, da qual eu sabia que não voltaria à mesma. Não foi uma decisão fácil. Eu hesitei por dias, questionando se faria bem a Daniel. Se seria justo comigo mesma, se eu teria forças para encarar minha filha depois de tudo. Mas parte de mim precisava olhar nos olhos dela, precisava entender o que passou pela mente da pessoa que eu gerei, e que quase destruiu tudo que eu mais amava. Quando cheguei ao presídio feminino, o cheiro forte de ferro, suor e desinfetante tomou conta de mim imediatamente, como um lembrete do quanto a vida pode se distorcer. Adriana entrou na sala de visitas algemada, com o uniforme bege e o cabelo preso de qualquer jeito. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas na hora, mas lágrimas que eu ainda não sabia se eram verdadeiras ou apenas parte do mecanismo de sobrevivência. Ela se sentou de frente para mim, tremendo um pouco, talvez de nervosismo, talvez de arrependimento, se é que arrependimento realmente existia ali. Ficamos alguns segundos em silêncio até que ela murmurou: "Mãe, me perdoa, por favor." A voz dela saiu quebrada, como se cada palavra fosse arrancada à força. Eu queria responder imediatamente, mas nada saía. Era como se minha garganta tivesse secado de repente. Ela continuou, dizendo que tudo saiu do controle, que Gerardo a pressionava, que ela estava desesperada com as dívidas, que nunca quis machucar Daniel. Mas enquanto falava, desviava o olhar, e esse pequeno detalhe partia meu coração mais do que qualquer frase dita. Porque eu conheço minha filha, e aquele desvio de olhar sempre foi o sinal de que ela não estava dizendo toda a verdade. Ela tentava amenizar, suavizar, transformar o horror em erro de julgamento. Quando mencionei o que Daniel sofreu, a fome, a sede, o escuro, o medo, vi a expressão dela mudar. Não foi culpa, não foi remorso, foi dor de ouvir a descrição de algo que ela queria evitar encarar. Em determinado momento, ela segurou minhas mãos com força e disse: "Eu preciso que você fique do meu lado. Se você não me apoiar, vão me dar muitos anos. Eu não aguento isso." Era desesperador ouvir aquilo. Porque não era um pedido de perdão pelo mal que ela causou, e sim um pedido de socorro diante da consequência do próprio ato. Eu respirei fundo e disse, com a voz mais firme que consegui encontrar dentro de mim, que eu não poderia interferir no processo, que Daniel quase morreu, que ela ultrapassou um limite que não tem volta. Ela começou a chorar mais alto, repetindo que a intenção nunca foi matar, que foi só um momento de loucura, que ela achou que tudo se resolveria. Mas não havia argumento que apagasse o fato de que ela trancou o próprio pai no porão. Quando me levantei para ir embora, ela agarrou as minhas mãos pela última vez e sussurrou: "Mãe, eu ainda sou sua filha." E ali, naquele momento, eu senti minha alma rachar pela milésima vez. Porque, apesar de tudo,
Ela realmente era, mas também era a razão da maior dor que já vivi. Depois da visita à prisão, voltei para o hospital com o coração pesado, carregando todas aquelas palavras de Adriana como pedras dentro do peito. Quando entrei no quarto, Daniel estava sentado, mais desperto do que nos últimos dias. Ele me olhou com uma expressão que misturava fragilidade e força, aquela força silenciosa que sempre admirei. Sentei ao lado dele, segurei sua mão e contei tudo. Cada frase, cada pedido, cada justificativa. Ele fechou os olhos e respirou fundo, aquela respiração curta e dolorida típica de quem está tentando se segurar por dentro. Foi então que ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Carmen, se apoiarmos ela agora, a gente está dizendo que o que ela fez merece passar impune. A voz dele era baixa, mas carregava uma convicção triste, sofrida. Eu sabia que aquilo custava a ele. Daniel sempre foi o tipo de homem que colocava a família acima de tudo, até acima de si mesmo. Mas ali, diante do que sofreu, da marca física e emocional que Adriana deixou, ele não conseguia, e nem queria, aceitar um acordo que diminuísse a gravidade dos atos. Era como se ele finalmente estivesse tentando proteger a si mesmo, talvez pela primeira vez. Eu confesso que uma parte de mim ainda hesitava, porque apesar de tudo, ela era minha filha, minha menina, a criança que eu vi dar os primeiros passos, a jovem que chorou no meu colo tantas vezes. Mas a outra parte de mim, a parte que encontrou Daniel quase morto, gritava que não havia espaço para sentimentalismo naquele momento. Não quando uma vida inteira esteve por um fio. Se fosse ao contrário, Carmen, Daniel disse, apertando minha mão. Se fosse eu quem tivesse feito isso com ela, você pediria justiça. E naquele instante, percebi que ele tinha razão. No dia seguinte, nos reunimos com o promotor. Ele explicou que Adriana e Gerardo buscariam um acordo para reduzir pena, talvez usando a narrativa do desespero financeiro ou alegações de coação psicológica. Perguntou diretamente se nós, como vítimas, ofereceríamos algum apoio ou declaração atenuante. Olhei para Daniel. Ele olhou para mim, e pela primeira vez desde o início de todo aquele pesadelo, tomamos uma decisão juntos. Uma decisão que doeu mais do que qualquer outra, mas que precisávamos fazer. Dissemos não. Não apoiaríamos nenhum acordo. Não pediríamos clemência. Não aliviaríamos o peso das escolhas deles. Ao final da reunião, senti uma mistura estranha de alívio e luto. Alívio por finalmente estar escolhendo proteger Daniel do início ao fim. E luto porque, naquela assinatura, eu enterrava qualquer resquício da filha que eu acreditava conhecer. Caminhar até o elevador foi como arrastar o peso de toda a tragédia pelas mãos. Daniel apoiou a cabeça no meu ombro e sussurrou: "A gente vai sobreviver a isso." Eu queria acreditar, mas naquele momento, tudo o que eu conseguia sentir era o silêncio incômodo de uma decisão que mudaria para sempre o destino da nossa família. O dia do julgamento chegou como um peso no peito que me acompanhou desde o amanhecer. Eu me sentei na primeira fileira da sala, com as mãos entrelaçadas e o coração batendo tão forte que parecia ecoar pela madeira das bancadas. Daniel estava ao meu lado, em uma cadeira de rodas, visivelmente mais frágil do que meses antes. A promotoria começou apresentando as provas: fotos do porão, laudos médicos, imagens das correntes, o cadeado novo, os extratos bancários e, por fim, as mensagens que li tantas vezes a ponto de me torturar. Mesmo assim, ouvir tudo sendo exposto diante de um júri me cortou por dentro como se fosse a primeira vez. Os paramédicos subiram ao banco das testemunhas e narraram, com detalhes clínicos, o estado crítico em que encontraram Daniel. A palavra desidratação extrema foi dita tantas vezes que virou uma sombra na sala. Depois, veio o médico responsável pelo tratamento, explicando como o trauma acelerou a progressão da esclerose múltipla. Enquanto ele descrevia os danos físicos e psicológicos, eu observava Adriana e Gerardo. Ela chorava compulsivamente. Ele mantinha o rosto rígido, como quem se recusa a reconhecer qualquer responsabilidade. Essa diferença entre os dois me corroía,
porque mostrava que minha filha tinha sido arrastada por alguém que nunca sentiu nada por ela. Quando começaram a exibir as mensagens de WhatsApp, o silêncio da sala era tão absoluto que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Cada frase projetada no telão parecia uma facada nova. As conversas falavam por si. A intenção, o descaso, o cálculo frio. Não havia como romantizar, justificar, suavizar. O promotor leu algumas delas em voz alta e eu senti Daniel tremer ao meu lado. Coloquei minha mão sobre a dele para estabilizá-lo, mas a verdade é que quem precisava de apoio ali éramos os dois. Era devastador ver, diante de desconhecidos, o lado mais cruel da nossa própria história familiar. Depois vieram as fotos do porão. A sala inteira ficou tensa. Eu virei o rosto por um momento porque não tive coragem de olhar novamente aqueles registros que já haviam roubado tantas das minhas noites de sono. O frio, a sujeira, o escuro, o lugar onde Daniel passou dias esperando por ajuda. Aquilo tudo retornava como uma onda pesada, dolorosa e impossível de conter. Ouvi um murmúrio entre os jurados. Vi expressões de choque, incredulidade, repulsa. E naquele instante, percebi que não éramos só nós que enxergávamos aquele ato como monstruoso. Qualquer ser humano com um mínimo de empatia entenderia a gravidade. No fim da sessão, o promotor pediu que o júri analisasse o caso pelo que era. Não um erro, não um impulso emocional, mas um plano consciente para deixar uma pessoa indefesa morrer. Eu observei cada detalhe, o tom sério dele, o olhar duro do juiz, a tentativa desesperada do advogado de defesa de criar brechas impossíveis. E quando a sessão foi encerrada para a continuação no dia seguinte, eu saí da sala com um nó rígido na garganta. Porque, apesar de tudo, uma parte de mim ainda tentava assimilar que aquele julgamento não era sobre estranhos, era sobre a minha família, era sobre a queda mais dolorosa da minha vida. No segundo dia do julgamento, quando o juiz anunciou que seria a minha vez de testemunhar, senti minhas pernas tremerem de um jeito que não sentia desde o dia em que encontrei Daniel no porão. Caminhei até o banco das testemunhas com a sensação de que todo o tribunal estava preso ao meu movimento. Sentei, respirei fundo e olhei para o júri. Era estranho. Eu não estava ali como espectadora, nem como esposa. Eu estava ali como alguém que carregava uma ferida aberta e precisava transformá-la em palavras. O promotor pediu que eu contasse com minhas próprias expressões como tudo aconteceu. E então eu voltei, mentalmente, ao pior momento da minha vida. Falei sobre a viagem para o funeral do meu pai, sobre os dias de luto, sobre as mensagens estranhas de Adriana, sobre o silêncio que nunca fez sentido. E quando cheguei na parte em que voltei para casa e encontrei tudo escuro, minha voz falhou. Senti uma ponta quente de dor subir pela garganta, mas continuei. Descrevi a casa bagunçada, o cheiro pesado, o cadeado novo, e então contei sobre o momento em que ouvi as batidas vindas do porão. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Nenhuma cadeira se mexeu, nenhuma caneta caiu. Era como se todos esperassem respirar só depois que eu terminasse. Quando descrevi o estado em que encontrei Daniel, desidratado, preso, machucado, febril, abandonado, senti um soluço escapar. Por um instante, achei que não conseguiria continuar. O juiz fez um breve aceno com a cabeça, permitindo que eu respirasse, que me recomponha. E então, com a voz embargada, contei as palavras que Daniel sussurrou. Adriana. Essa parte mexeu até com quem não conhecia a nossa história. Vi jurados baixarem os olhos, vi gente respirando fundo. Eu mesma senti minha alma se despedaçar de novo, como se estivesse vivendo tudo pela segunda vez. Quando chegou a vez de Daniel testemunhar, a sala inteira se reorganizou. Ele foi levado em sua cadeira de rodas, mais frágil do que nunca, mas com uma dignidade que arrancou lágrimas até de quem estava do lado da defesa. A voz dele era baixa, mas firme. Ele contou como perdeu a noção do tempo no porão, como sentiu fome, frio, medo de morrer ali sem ninguém perceber. Disse que chamou por ajuda até perder a voz.
E quando contou que pensou que nunca mais me veria, eu precisei segurar nas laterais da minha cadeira para não desabar. Foi o testemunho mais honesto e mais doloroso que já ouvi na vida. No fim, Daniel olhou diretamente para o júri, um gesto que exigiu uma força que ele já quase não tinha, e disse: "Eu não quero vingança. Quero apenas que vocês entendam que eu não merecia isso, e que ninguém merece." A sala ficou em silêncio por muitos segundos antes de o juiz agradecer. E ali, naquele momento, eu soube que, independentemente do veredicto, a verdade tinha sido dita com a alma inteira. E era isso que Daniel sempre desejou: que a verdade não fosse enterrada junto com o trauma, que ela respirasse, que ela fosse ouvida. O dia do veredicto chegou como aqueles momentos em que o ar parece mais denso, quase difícil de respirar. Eu e Daniel chegamos cedo, mesmo ele estando fraco, porque sabíamos que precisávamos estar ali, não por vingança, mas por encerramento. A sala estava mais cheia do que nos dias anteriores, como se o peso da história tivesse atraído mais olhos. O júri entrou em silêncio, cada um com a expressão carregada de algo entre exaustão e responsabilidade. Quando o juiz pediu que o porta-voz se levantasse, senti meu coração parar por um segundo. O homem segurava o papel com as duas mãos, e o silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir o som da folha sendo ajustada entre seus dedos. Ele respirou fundo e começou a leitura. Culpados. A palavra ecoou de um jeito que me atravessou inteira. Depois veio a lista completa das acusações: tentativa de homicídio qualificado, sequestro, fraude, falsificação documental. Para cada uma delas, a resposta foi a mesma: culpados. Eu senti minhas mãos tremerem e Daniel apertou a minha com a força que ainda tinha. Não era uma vitória. Era uma constatação triste, mas necessária. Adriana desabou em lágrimas. Não chorava mais como antes. Era um choro desestruturado, sem controle, como se finalmente entendesse a profundidade do que tinha feito. Gerardo, por outro lado, permaneceu imóvel, como se estivesse alheio à própria sentença, como se fosse apenas um observador e não o protagonista de uma das maiores violências que já vi. O advogado de defesa tentou manter postura, mas até ele sabia que não havia espaço para contestar. As provas eram claras, o sofrimento de Daniel era incontestável e as escolhas dos dois estavam firmemente registradas em cada documento. Quando o juiz leu oficialmente o veredito final, senti algo dentro de mim se partir e, ao mesmo tempo, se reorganizar. Não era alegria, porque não existe alegria onde existe tanto trauma. Era uma espécie de paz amarga, aquela que nasce quando a verdade finalmente encontra seu lugar. Eu olhei para Daniel e ele tinha lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eram lágrimas de dor, de alívio, de cansaço. Ele inclinou um pouco a cabeça, como se estivesse agradecendo ao júri por ter ouvido sua voz, por ter reconhecido sua humanidade. Do outro lado, Adriana ergueu os olhos para mim. Foi rápido, mas eu vi. Havia medo, culpa, desespero e algo que parecia quase um pedido mudo de ajuda. Mas naquele momento, eu não tinha mais nada para oferecer. O amor de mãe ainda existia, claro. Ele nunca morre. Mas estava soterrado por camadas e camadas de dor. Quando o juiz anunciou que a sentença seria lida no dia seguinte, saí da sala com a sensação de ter atravessado uma tempestade que durou meses. E mesmo assim, eu sabia. O pior ainda não tinha acabado. O dia da sentença carregava um silêncio diferente, quase reverente, como se todos no tribunal soubessem que aquele seria o capítulo mais duro de todos. Daniel foi levado em cadeira de rodas novamente e eu caminhei ao lado dele, sentindo cada passo pesar mais do que o anterior. O juiz entrou na sala com uma expressão grave, sem qualquer traço de hesitação. Ele sabia exatamente o peso das palavras que estava prestes a dizer. E nós que estávamos ali também sabíamos. Quando ele pediu que Adriana e Gerardo fossem trazidos, o ar pareceu estagnar por um instante. A primeira a ouvir a sentença foi Adriana. O juiz releu parte dos laudos médicos,
Reforçou as evidências de intenção, o abandono deliberado, a falsificação de documentos e a tentativa clara de fuga. E então, com a voz firme, declarou: 25 anos de reclusão em regime fechado. Adriana levou as mãos ao rosto e desabou de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era o choro ensaiado das primeiras audiências. Era um colapso real, visceral, como se a ficha tivesse finalmente caído. Tarde demais. Eu senti meu coração apertar, não pela sentença, mas pela imagem da minha filha quebrando diante dos próprios erros. Em seguida, o juiz voltou-se para Gerardo. A leitura foi ainda mais dura. Além das acusações que compartilhava com Adriana, ele recebeu agravantes: liderança do plano, manipulação psicológica, frieza evidente e risco social. A sentença dele foi ainda mais longa: 28 anos de reclusão. Gerardo permaneceu impassível, como se aquilo fosse apenas um contratempo. Não demonstrou surpresa, nem arrependimento. A expressão dele me deu calafrios. Era como olhar para alguém que não compreende o conceito de culpa. Um vazio assustador. Eu me virei para Daniel e vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Não era uma lágrima de vingança, nem de satisfação. Era uma lágrima de alívio doloroso. A confirmação de que aquilo tudo, toda aquela dor, finalmente tinha um nome, um desfecho, um reconhecimento institucional. Ele sussurrou quase sem força: acabou. Mas eu sabia, no fundo, que nada acaba tão fácil quando o trauma se instala na alma. A sentença encerrava a parte jurídica, mas deixava aberta uma ferida emocional que ainda levaria anos para cicatrizar, se é que um dia cicatrizaria. Quando o juiz encerrou a sessão e bateu o martelo, senti como se meu corpo inteiro estivesse exausto, como se cada músculo tivesse carregado todo o peso da tragédia até ali. Adriana olhou para mim de novo enquanto era escoltada, e naquele olhar havia uma mistura de desespero, arrependimento e uma criança pedindo ajuda. Mas havia também a lembrança de Daniel preso no porão. E por mais que eu sofresse, por mais que doesse, não havia nada que eu pudesse fazer para salvá-la do resultado das próprias escolhas. Saí do tribunal sentindo que tínhamos vencido uma batalha, mas que a guerra interior estava apenas começando. Depois que o julgamento terminou e as sentenças foram anunciadas, a vida não voltou ao normal, porque já não existia mais normalidade para onde voltar. Eu e Daniel voltamos para casa apenas uma vez para buscar roupas e documentos. Assim que atravessei a porta, senti o corpo inteiro tremer. Cada canto daquela casa parecia um lembrete doloroso. A escuridão no corredor, o cheiro que ainda parecia impregnado nas paredes, os móveis fora do lugar, o silêncio pesado. Daniel não conseguiu ficar mais do que alguns minutos. Ele olhou para mim, com os olhos marejados, e sussurrou: eu não posso viver aqui de novo. E eu entendi. Eu também não podia. Decidimos nos mudar para uma pequena cidade do interior, onde minha irmã vivia. Era a única forma de tentar respirar novamente. A mudança foi rápida, quase impulsiva, mas necessária. Vendemos a casa, não sem antes eu passar por cada cômodo e sentir uma mistura estranha de luto e despedida. A casa que já foi nosso lar havia se transformado em um símbolo de trauma, de dor, de tudo o que perdemos. Quando entreguei a chave ao novo proprietário, senti como se estivesse enterrando mais uma parte importante da minha vida, mas também senti um fio de esperança, como se estivesse encerrando um ciclo impossível de carregar. A saúde de Daniel, porém, continuava se deteriorando. A esclerose múltipla havia acelerado de forma agressiva após o trauma e cada dia parecia roubar um pedacinho da autonomia que ele ainda tinha. Ele se cansava com facilidade, tinha lapsos de memória e às vezes ficava preso em lembranças fragmentadas do tempo em que esteve no porão. Eu me tornei sua cuidadora em tempo integral. Aprendi a administrar medicações, adaptar a casa nova, lidar com as crises, com o medo dele dormir demais, com a ansiedade dele quando escurecia. Era exaustivo, física e emocionalmente. Mas eu nunca hesitei. Ele teria tudo de mim. Apesar de todo o peso,
houve pequenos respiros. Caminhadas no fim da tarde, conversas mais leves quando a dor dava trégua, tardes silenciosas em que eu apenas ficava ao lado dele enquanto ele cochilava. E aos poucos, começamos a reconstruir uma rotina, não igual à antiga, não tão sólida, mas a melhor que conseguíamos naquele momento. Eu percebi que, mesmo quebrados, ainda éramos capazes de amar. Amar com cuidado, com fragilidade, com cicatrizes, mas ainda assim amar. E isso, de alguma forma, nos mantinha de pé. Mas por mais que tentássemos seguir em frente, havia um fantasma que nunca saía completamente de perto. Adriana. Seu nome surgia nos meus pensamentos como um fio que puxava a dor inteira de volta. Eu tentava evitar, tentava focar em Daniel, tentava me manter firme. Mas no fundo, eu sabia que aquele capítulo ainda não tinha se fechado totalmente. O julgamento havia terminado. As sentenças haviam sido dadas. Mas o coração de uma mãe não obedece ao calendário da justiça. E eu pressentia, mesmo sem querer, que ainda haveria mais a enfrentar. As primeiras cartas de Adriana começaram a chegar alguns meses depois da sentença. No início, eu nem conseguia abrir. Só de ver o nome dela no envelope, meu estômago se contraía como se estivesse me preparando para reviver tudo outra vez. Eu deixava as cartas fechadas em cima da mesa, encarando aquele pedaço de papel como quem encara uma porta que não sabe se deve abrir. Um dia, porém, tomei coragem. Abri devagar, com as mãos tremendo. A letra dela estava diferente, pequena, irregular, quase apagada. Ela falava de saudade, de culpa, de noites em claro lembrando do porão. Não era a carta de uma inocente, mas tampouco parecia a carta de uma mulher inteira. Com o tempo, outras cartas foram chegando. Algumas mais longas, outras fragmentadas, como se a mente e o coração dela estivessem desmoronando aos poucos. Adriana falava muito da rotina na prisão, das mulheres que conheceu, do medo constante, das lembranças que não conseguia afastar. Em algumas cartas, ela pedia perdão de um jeito sincero. Em outras, soava perdida, tentando justificar partes da história que já não tinham justificativa. Eu lia todas, mas nunca sabia como responder. Era como tentar conversar com uma versão dela que eu não reconhecia mais. Uma versão quebrada, esgotada, mas ainda minha filha. Foi quase um ano depois quando o telefone tocou num fim de tarde silencioso. Era a diretora do presídio feminino. Sua voz era firme, mas carregava algo mais. Uma pena silenciosa, um cuidado desconfortável. Ela me pediu para ir até lá pessoalmente, dizendo que precisávamos conversar sobre um assunto delicado. Meu coração disparou imediatamente. Cheguei à prisão com as mãos frias, tentando me preparar para qualquer notícia, menos a que recebi. Adriana estava com câncer de ovário em estágio avançado. Avançado demais. Tarde demais. O tipo que se descobre quando já não há muito o que fazer. A diretora explicou que a doença tinha evoluído rápido, silenciosa, como se estivesse esperando o corpo dela ceder emocionalmente para então se manifestar. Disse que Adriana vinha passando mal há meses, mas se calava para não parecer fraca entre as detentas. Quando finalmente desmaiaram no pátio, o diagnóstico veio como um golpe final. Ela tem pouco tempo, a diretora disse. Eu senti minhas pernas falharem. Não importava nada do que aconteceu. Ouvir que sua filha está morrendo é uma sentença que não cabe na alma de mãe alguma. Antes de sair, a diretora me olhou nos olhos e disse com gentileza: "Ela está pedindo para ver vocês." Aquilo ficou ressoando na minha cabeça por dias. Eu voltava para casa, preparava remédios do Daniel, tentava manter a rotina, mas a frase ecoava como um sussurro implacável. Ver ou não ver? Atender ou não atender? Era um dilema que rasgava tudo o que eu tinha deixado para trás. Eu sabia que aquela decisão seria o próximo capítulo. Talvez o mais difícil, dessa tragédia que parecia nunca ter fim. Os dias seguintes ao diagnóstico de Adriana foram os mais confusos da minha vida. Eu caminhava pela casa em silêncio, tentando fazer as tarefas do dia a dia enquanto a pergunta martelava na minha mente. Eu devo ir? Toda vez que eu fechava os olhos, lembrava do porão,
das correntes, do estado em que encontrei Daniel. E logo em seguida, lembrava da neném que dormia no meu peito, da menininha que me chamava de mamãe, da adolescente que me abraçava quando tinha medo. Era como se duas Adrianas coexistissem dentro de mim, a filha que eu amei e a mulher que quase matou o marido que a criou como pai. Daniel estava sentado na poltrona quando toquei no assunto. Ele ficou em silêncio por longos segundos, encarando a janela, como se me disse cada emoção antes de falar. Depois, com uma calma triste, disse: Carmen, eu não tenho o direito de pedir para você não ir. Ela é sua filha. Eu senti as lágrimas acumularem nos meus olhos, porque estava esperando que ele tomasse a decisão por mim. Mas Daniel fez algo ainda mais profundo. Ele me devolveu minha autonomia emocional. E isso me rasgou por dentro. Mas se você for, ele continuou, vá sabendo que não é perdão, é humanidade. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Não era perdão, era humanidade. Eu repetia mentalmente enquanto preparava o jantar, enquanto arrumava o quarto, enquanto acompanhava Daniel nas consultas. Eu percebia que a doença estava avançando nele também, como se o trauma tivesse aberto um caminho para o corpo desistir aos poucos. E isso só tornava tudo mais doloroso. Eu precisava ser forte por ele, mas também precisava decidir o que fazer com Adriana. No fim das contas, percebi que eu não queria carregar o peso de uma despedida negada. Uma mãe carrega muitas dores, mas essa eu não conseguiria. Numa manhã gelada, acordei antes do sol e sentei na beira da cama. Fiquei ali, imóvel, sentindo o silêncio do quarto, até que finalmente disse em voz alta: Eu vou. Era como se eu estivesse declarando algo para o universo. Não porque eu a desculpasse, não porque a ferida tivesse cicatrizado, mas porque eu precisava encerrar essa história com meus próprios olhos, e não por telefonema ou com uma notícia fria. Quando contei a decisão a Daniel, ele apenas assentiu, segurou minha mão com carinho e disse: Então eu vou com você. E naquele instante, percebi que também era importante para ele. A verdade é que não existe manual para lidar com a dor de um filho que errou tão fundo. Não existe frase pronta. Não existe escolha sem sofrimento. Mas naquele dia, entendi que a despedida não era para absolver o passado, era para libertar o futuro. E dentro de mim, senti uma força estranha, quase sagrada me guiando. Talvez fosse Deus, talvez fosse instinto, talvez fosse amor, ou talvez fosse tudo isso misturado. O que eu sabia é que estávamos prestes a enfrentar mais um capítulo impossível, mas necessário. Quando chegamos ao presídio naquele dia, o clima parecia diferente. Não era o mesmo ambiente tenso de outras visitas. Havia uma calma estranha no ar, como se todos ali soubessem que aquela não seria uma visita comum. A diretora nos recebeu com um olhar sério, mas respeitoso, e nos conduziu até uma sala pequena, iluminada por uma luz fraca. O som dos nossos passos ecoava pelo corredor, e eu sentia cada batida do meu coração como se estivesse carregando um peso que não era só meu. Era de uma vida inteira. Quando a porta se abriu, meu corpo inteiro ficou rígido. Adriana estava sentada numa cadeira simples, usando o uniforme, mas parecia menor do que eu lembrava. Seus ombros estavam curvados, o rosto emagrecido e os olhos... Os olhos tinham perdido aquela luz que um dia iluminou nossas conversas de mãe e filha. Ao nos ver entrar, ela tentou se levantar, mas suas forças falharam e precisou ser ajudada por uma agente penitenciária. Eu senti meu peito se apertar, não por pena, mas por reconhecer que, apesar de tudo, aquela era a minha menina, perdida no próprio abismo que cavou. Daniel foi quem se aproximou primeiro. Empurrei a cadeira de rodas até ela e parei a poucos centímetros. Adriana começou a chorar, mas dessa vez o choro tinha outro som. Não era desespero, não era manipulação. Era algo mais bruto, mais humano, quase infantil. Pai, me perdoa, ela implorou, com a voz fraca, como se estivesse devolvendo anos de silêncio e culpa de uma só vez. Daniel respirou fundo, os olhos marejando, e respondeu com uma firmeza que só um homem profundamente ferido e profundamente humano é capaz de carregar. Eu não posso te absolver,
Mas posso estar aqui. Foi como se o mundo parasse. Ela ergueu o rosto lentamente, tentando entender aquelas palavras. Daniel explicou, com delicadeza, que perdão não é apagar o que aconteceu, mas escolher não carregar mais o peso da vingança. Disse que não podia devolver o passado, mas podia oferecer presença naquele último capítulo. E Adriana chorou. Chorou como se estivesse soltando tudo o que ficou preso dentro do peito desde o dia em que aquele plano começou. Eu senti as lágrimas escorrerem no meu próprio rosto, porque, pela primeira vez em muito tempo, vi verdade na dor dela. Quando chegou minha vez de me aproximar, as mãos dela tremiam. Ela tentou falar, mas nenhuma frase saía inteira. Apenas repetia, em sussurros quebrados: "Mãe, mãe, me desculpa." Eu toquei seu rosto pela primeira vez em anos com carinho e não com medo, e disse a única coisa que consegui: "Eu não entendo o que você fez, mas eu entendo a dor de ser humano." Ela fechou os olhos e se apoiou na minha mão como quando era pequena. Ficamos assim por longos minutos, não como assassina, vítima ou culpada, mas como família, quebrada, mas ainda família. Depois daquele reencontro, algo dentro de mim mudou. Não era perdão total, nem reconciliação plena. Essas coisas não acontecem de um dia para o outro, principalmente quando as feridas são tão profundas. Mas eu comecei a compreender que, mesmo quando um filho se desvia e destrói tudo ao redor, o coração de uma mãe continua encontrando maneiras de amar pelas frestas. Assim, eu e Daniel decidimos acompanhar Adriana nos meses seguintes, visitando quando podíamos, respeitando sempre nossos limites emocionais. Não era fácil. Cada visita era uma batalha interna, mas também um passo para que a história não terminasse apenas em ódio. A doença avançava rápido. Em poucas semanas, Adriana já estava na ala médica da prisão, recebendo cuidados paliativos. Ela emagreceu tanto que era difícil reconhecê-la. E às vezes, seus olhos demoravam a focar, como se estivesse presa numa névoa interminável. Ainda assim, havia momentos de lucidez em que ela falava sobre arrependimento, sobre medo, sobre escolhas malditas que nunca deveria ter feito. Ela falava muito de Daniel. Dizia que a imagem dele no porão a perseguia todas as noites. Eu via que aquele arrependimento era verdadeiro, mas também via que chegara tarde demais. Daniel sempre se esforçava para estar presente, mesmo com sua própria saúde fragilizada. Às vezes, ele permanecia sentado ao lado dela em silêncio, segurando sua mão enquanto ela dormia. Em outras visitas, ele tentava animá-la contando histórias antigas, lembranças de quando ela era pequena, como se estivesse tentando resgatar alguma parte dela que não tivesse sido engolida pelo erro. Ver os dois ali, tão quebrados, tão humanos, tão vulneráveis, sempre me tirava o ar. Era como se o passado estivesse pedindo para ser reescrito, mesmo sabendo que já não havia mais tempo. Com o passar dos meses, Adriana começou a escrever cartas, mas dessa vez não eram pedidos de perdão ou explicações. Eram reflexões, trechos de lembranças, frases soltas sobre a vida, sobre escolhas, sobre medo. Ela dizia que não esperava mais a absolvição. Queria apenas assegurar que, em algum nível, Daniel soubesse que ela o amava. Essas cartas se tornaram parte da nossa rotina. Eu as guardava numa caixa, porque sabia que, um dia, Daniel talvez precisasse relê-las para aceitar algumas partes da própria dor. A verdade é que, de alguma forma, estávamos todos tentando curar o que ainda era possível curar. Nos últimos dias, quando ela já mal conseguia falar, eu e Daniel nos revezávamos ao lado de sua cama. Às vezes ela acordava, sorria fraco e dizia: "Obrigada por estarem aqui." Outras vezes, apenas dormia enquanto segurávamos sua mão. Havia uma paz estranha naquele ambiente. A paz de quem já não luta contra o inevitável. E mesmo sabendo que nada apagaria o que foi feito, eu sentia que acompanhar minha filha até o fim era o único gesto de amor verdadeiro que ainda podíamos oferecer. Não para justificar o passado, mas para garantir que ela não morresse completamente sozinha.
O dia da morte de Adriana chegou numa manhã nublada, silenciosa, daquelas em que o céu parece segurar a respiração junto com a gente. Recebi a ligação da diretora pouco depois das 6. A voz dela era suave, quase cuidadosa, como quem segura um cristal prestes a cair. Carmen, sua filha, partiu. Mesmo sabendo que era inevitável, que estávamos caminhando para isso há meses, senti meu corpo inteiro perder o chão. Não chorei de imediato. Fiquei parada, imóvel, com o telefone ainda na mão, como se parte de mim precisasse de alguns segundos para aceitar que aquela história tinha finalmente chegado ao fim. Quando chegamos à ala médica, Adriana já estava deitada, coberta com um lençol branco. Parecia tranquila, mais tranquila do que tinha estado em muito tempo. O rosto, apesar da doença, tinha uma serenidade que eu não via desde que ela era pequena. Toquei sua testa, acariciei seu cabelo ralo e senti uma mistura devastadora de amor, dor e despedida. Daniel, ao lado, chorava silenciosamente. Não lágrimas de raiva ou revolta, mas de compaixão profunda. Ele seguiu segurando a mão dela por longos minutos, como se estivesse encerrando um ciclo de amor e sofrimento que só os dois poderiam entender completamente. Organizar o funeral foi outro desafio emocional. Optamos por algo simples, íntimo, apenas com poucos familiares e 2 amigas de infância dela, que apareceram com olhos vermelhos e lembranças adormecidas. Não havia músicas grandiosas, flores em excesso ou discursos ensaiados. Era tudo pequeno, silencioso e real. Eu preparei uma foto dela sorrindo aos 12 anos. Uma foto que sempre amei, porque mostrava exatamente quem ela tinha sido um dia, antes das escolhas equivocadas, antes das sombras. Colocar essa foto sobre o caixão foi como abraçar a memória da filha que eu perdi muito antes da morte física. Durante a cerimônia, o padre falou sobre misericórdia, sobre caminhos tortuosos, sobre como cada alma carrega sua batalha. E eu fiquei ali, segurando o braço de Daniel, com o coração dividido entre o que foi e o que poderia ter sido. Não tentei justificar nada, nem pedi para que outros entendessem nossa história. A verdade é que não havia como explicar a complexidade daquele luto para ninguém. Eu chorava não apenas pela morte dela, mas pela vida que ela nunca conseguiu viver plenamente, e pela dor que causou, inclusive a si mesma. Quando o caixão foi baixado, senti um peso enorme saindo das minhas costas, mas outro se assentando no peito. Era um alívio triste. Era a certeza de que aquele capítulo doloroso realmente havia chegado ao fim. Ao deixar o cemitério, olhei para Daniel e vi nos olhos dele uma espécie de exaustão espiritual, como se os últimos anos tivessem cobrado tudo o que ele ainda tinha. Ele apertou minha mão e disse: "Agora podemos tentar seguir, Carmen." E, naquele instante, percebi que a morte de Adriana não encerrava nossa dor, mas talvez abrisse espaço para que a vida, aos poucos, encontrasse outro formato dentro de nós. 5 anos se passaram desde a morte de Adriana, e a vida seguiu de um jeito estranho, quase silencioso, como quem aprende a caminhar pisando em vidros. Eu e Daniel continuamos na cidade pequena, vivendo uma rotina simples, longe dos barulhos que nos acompanharam por tanto tempo. Aos poucos, fomos criando novos hábitos: café na varanda, pequenas caminhadas no fim da tarde, visitas breves de familiares que vinham matar a saudade. Não era felicidade plena, mas era um tipo de paz possível. Aquela paz remendada, cheia de costuras, porém, ainda assim paz. A verdade é que sobrevivemos, e de certa forma, isso já era uma vitória. A saúde de Daniel, no entanto, nunca se recuperou totalmente. A esclerose múltipla avançou de maneiras imprevisíveis, e ele passou a depender de mim para quase tudo. Eu virei cuidadora profissional da minha própria história. Cuidava dos remédios, das refeições, dos dias bons e principalmente dos dias ruins. Ele ainda tinha momentos de lucidez profunda em que me olhava nos olhos e dizia: "Obrigado por não desistir de mim." E essas palavras sustentavam o que restava da minha força. Mas também havia noites longas, silenciosas, em que ele revivia o passado sem querer, acordando assustado, chamando por mim como se ainda estivesse no porão. Eu também carrego minhas próprias cicatrizes.
Há memórias que não desaparecem, por mais que o tempo tente suavizar. Às vezes, vejo uma jovem na rua com o mesmo corte de cabelo que Adriana tinha aos 20 anos e sinto o coração acelerar. Outras vezes, abro a gaveta onde guardo as cartas dela e fico olhando para os envelopes amarelados, sabendo que parte de mim ainda tenta entender como tudo fugiu do controle. A terapia me ajudou, mais do que eu admitia no início. Aprendi que luto não é uma linha reta, é uma estrada cheia de curvas, algumas tão escuras que a gente precisa andar no tato. Ao mesmo tempo, encontrei maneiras pequenas de reconstruir a alegria. Cultivo plantas no quintal, algo que sempre gostei, mas nunca tive tempo. Voltei a cozinhar, não por obrigação, mas por prazer. Às vezes, Daniel fica só me observando mexer as panelas e sorri, aquele sorriso cansado, mas cheio de amor. E eu percebo que ainda existe vida entre os escombros. Não a vida que planejamos, não a vida perfeita, mas a vida real, aquela que a gente insiste em manter acesa mesmo em meio à escuridão. Essa perseverança se tornou nosso novo modo de existir. Hoje, quando olho para trás, não sinto apenas dor. Sinto também uma coragem que eu não sabia que tinha. Eu atravessei lutos múltiplos, enfrentei verdades impossíveis, perdi uma filha 2 vezes, na vida e na morte, e segurei o homem que amo enquanto ele lutava para continuar. Somos sobreviventes de uma história que ninguém imagina ao nos ver na rua. E mesmo com todas as marcas, seguimos juntos, porque no fim das contas, algumas tragédias não se superam, mas se atravessam, e nós atravessamos. Lentamente, com cicatrizes profundas, mas com amor o suficiente para continuar caminhando, um dia de cada vez. Depois de tudo que vivi, aprendi que a vida nem sempre nos protege dos golpes mais inesperados, mas sempre nos oferece a chance de escolher quem nos tornamos depois deles. Eu não saí dessa história ilesa, e nem pretendo fingir que sim. Carrego marcas que não desaparecem, lembranças que pesam, perguntas que talvez nunca tenham resposta. Mas também carrego algo que só quem atravessou o impossível entende: a força silenciosa de continuar, mesmo quando o coração está em pedaços. E agora eu te pergunto, o que você tem guardado dentro de si que precisa transformar? Qual dor você ainda evita encarar? Qual verdade você insiste em empurrar para amanhã, achando que o tempo sozinho vai resolver? Quem você pode ser se decidir, hoje, dar um passo na direção da sua própria cura? A vida não espera. A vida acontece mesmo quando estamos machucados. E às vezes, a coragem que você precisa está escondida exatamente no lugar que mais assusta. Eu segui em frente. Não porque era fácil, mas porque era necessário. E você? Qual capítulo da sua história precisa ser reescrito agora? Se esta jornada tocou seu coração, eu te convido a continuar caminhando comigo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar outras histórias profundas, humanas e transformadoras. Talvez a próxima mensagem seja justamente aquela que você precisava ouvir.